Olá, 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 tudo bem? A gente já vai começar essa live de hoje em que eu estou solitária, sozinha aqui, sem nenhum coleguinha, sem nenhum convidado e contando com vocês para contar um pouco da minha pesquisa de mestrado. Na verdade, nem vou falar dela, vou falar de um livro que eu utilizei no corpus da minha pesquisa de mestrado, que é o livro Abrindo o Caminho, da Ana Maria Machado, com ilustrações de Elizabeth Teixeira. Esse meu livro aqui, ele tá meio sofrido, né, de tanto usar, cheio de post-it, e a gente hoje vai falar um pouquinho sobre ele, né? E aí, eu pensei, pra gente começar, trazer uma epígrafe. E essa epígrafe tá na minha dissertação, né? Essa aqui foi minha pesquisa de mestrado. É engraçado, né? Não sei se esse é um sentimento comum a todo mundo que, de alguma forma, já fez um TCC, uma monografia, tese, coisa e tal, que depois que publica, vamos dizer assim, né, quando a gente finaliza, dá vontade de meter fogo na biblioteca, né? A gente meio que fala, meu Deus, podia ter sido diferente, não era bem isso que eu queria dizer. E este ano completa 10 anos dessa pesquisa, né? Então, tem um pouco disso. Então, eu não vou me ater muito a ela, mas eu gostaria de começar com essa epígrafe do Bartolomeu Campo de Queiroz, que diz assim: cada palavra descortina uma frase, cada palavra descortina um horizonte, cada frase anuncia outra estação, e os olhos, tomando das rédeas, abrem caminhos entre linhas para as viagens do pensamento. E é um pouco disso que eu provoco hoje, né, na nossa fala. Fiz até uma cola para eu não me perder, porque hoje tem um monte de live legal, né? Então, para que a gente possa assistir as outras também, vou ser bem breve. Então, a primeira coisa é que este livro que eu apresentei para vocês, né, Abrindo o Caminho, ele é uma prosa poética e é composto de várias micronarrativas. E o título que eu dei para essa nossa conversa aqui solitária, né, eu e vocês aí no chat, é A Hipertextualidade em Livro Analógico. E então, de cara, eu vou explicar algumas coisas. Quando a gente pensa em hipertexto, a primeira coisa que nos vem à cabeça são tudo que está relacionado ao computador, né, ao advento do computador. Mas a hipertextualidade, né, esse hipertexto, esse texto que se linka, ele está para além da ideia do computador, né, do cyberespaço. A gente pode perceber isso desde os códices, por exemplo, medievais, em que nós tínhamos o texto e muitas vezes o leitor ele escrevia na lateral ali, né, ele deixava um recadinho. E esse recadinho, esse comentário ali que estava, né, do lado, ele funciona como um link, né? Como essa relação entre o que está escrito com aquela outra reflexão. Mas a gente também pode ver, por exemplo, nas narrativas primordiais, como As Mil e Uma Noites, né? Que é uma narrativa de encaixe, e a gente tem esse texto que a todo momento ele abre um link, né, para dar essa continuidade. E também temos um monte de escritores da literatura, né? Até anotei aqui para não esquecer. James Joyce, Ítalo Calvino, Júlio Cortázar, Miguel de Cervantes, Jorge Luis Borges, Machado de Assis. Então nós temos vários escritores que produzem esse texto, que tem uma arquitetura, né, que vai criando essas ramificações. Mais do que uma narrativa em cadeia, mais do que intertextualidades, a hipertextualidade, ela é, portanto, uma composição, né, um arranjo composicional, ela é uma estrutura textual que possibilita esses caminhos de entrada e saída do texto a todo tempo, né? Quando a gente fala de analógico, aqui no caso precisaria ser entre aspas, né? Eu fiz uma brincadeira entre o digital e o analógico, mas o analógico, na verdade, isso não é um livro analógico, tá? É uma brincadeira, porque a ideia do analógico tem a ver com um tipo de tecnologia também. Então, se a gente pensar no relógio, né, no relógio digital versus um outro tipo de relógio, ou pensar, por exemplo,
no sinal de TV, né, que a gente tinha antes do digital. Então é um outro tipo de tecnologia. Mas eu pensando no livro como um tipo de tecnologia, uma das mais antigas tecnologias que nós temos ainda hoje, né, totalmente atual, nessa possibilidade da gente ver que é um livro ilustrado em que palavra e imagem vão se interconectando, tá? E uma coisa que eu gostaria de pontuar é que esse tipo de livro exige da gente um outro tipo de habilidade leitora, que é para além de uma habilidade do campo cognitivo, né? São habilidades perceptivas, sensórias e sinestésicas. Nesse caso aqui desse livro, sinestésicas com S. Mas dependendo do livro, por exemplo, se eu abrir essa porta agora, poderia também ser sinestésica com C, né? Questão do próprio movimento. E aí, então, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou fazer a leitura do texto, não vou mostrar as imagens. E a partir disso já dá para pensar alguns intertextos. E esses intertextos, eles ativam links, né? Essas relações de construção de sentido, com os nossos textos lidos e os nossos textos vida, né? Então, de toda a nossa experiência leitora, isso possibilita camadas de sentido. Então, vou fazer para mais ou menos esse sentido, e aí eu vou pontuando essas questões de hipertextualidade. Só vamos ver quem passou por aqui. Gabriela, Carol, que foi minha aluna, Paty, Aldenora, Carminha, Eunícia, Mames, Rose, pessoal de dois perfis muito interessantes aqui, da Badaia e da... eu nunca sei pronunciar direito. Debu... Como que pronuncia? Buyaina, leitora, que tem um trabalho muito legal, que é da Rose, né? Se não estiver enganada, Sueli, Biblioteca Amarela, e a Eunícia faz um comentário, né? Que é a produção que inclui hipertextualidade, a produção que inclui hipertextualidade, mas ela está totalmente integrada ao ler, portanto, da recepção do leitor. Isso mesmo. Só que hoje, Eunícia, eu vou fazer um ponto atrás. Nós vamos falar sobre... A Josiane também está aí, Cléia, da hipertextualidade, não só na questão do itinerário, né? Não só na recepção do leitor, mas principalmente na cartografia, né? Na minha dissertação eu comento sobre isso, que a gente tem duas coisas. Nós temos a cartografia, no caso o diálogo entre verbal e visual, né? Um mapa que o leitor possivelmente pode ativar esses links, dependendo do seu repertório, e o itinerário leitor, que depende desse conhecimento de mundo e de outras possíveis relações de inferência. Então é mais ou menos por aí. Então eu vou fazer a leitura do livro, tá? Esse livro todo morrido aqui. E depois eu volto capa contra capa e a gente vai pensando nesses links, tá bom? Então vamos lá. Fiquem aí que vai ser legal, tá? Então começa assim. No meio do caminho de Dante, tinha uma selva escura. No meio do caminho de Carlos, tinha uma pedra. No meio do caminho de Tom, tinha um rio. Era pau, era pedra. Era o fim do caminho? Cada um do seu canto, com seu canto nos chamou, e nenhum de nós nunca mais ficou sozinho. No meio do caminho de Dante, teve uma estrada. No meio do caminho de Carlos, teve um túnel. No meio do caminho de Tom, teve uma ponte. No meio do caminho de Cris, tinha um oceano. No meio do caminho de Marco, tinha inimigo e deserto. E tinha muita longura pelo caminho de Alberto. Era pau, era pedra, era o fim do caminho. Pedra que faz fortaleza, faz também mercado bazar. Se eu conversar contigo, disso estou muito certo, consigo me aproximar. Com muito encontro e negócio, inimigo vira amigo, quem está longe fica perto. A caravana de Marco se encarregou de provar. Pau, toco, tábua, madeira, faz navio de navegar. Mastro firme, branca vela, tronco agora é caravela, pra distância encurtar. Com coragem sobre as ondas, Cris atravessou o mar. Não há distância para os pássaros, nem para quem cisma de ousar. Alberto pôs na cabeça que ia conseguir voar. Voou, dirigiu seu voo, era isso o avião. E desde então,
a longura não atrapalhou mais não. No meio do caminho de Marco, teve um mapa bem melhor. No meio do caminho de Cris, teve um mundo bem maior. E com o voo de Alberto, esse mundo ficou menor. No meio do meu caminho, tem coisa que eu não gosto. Cerca, muro, grade tem. No meio do seu, aposto, tem muita pedra também. Pedra ou ovo? Fim do caminho ou caminho novo? Porta, ponte, túnel, estrada, mapa, voo, navegação. Quem disse que o fim da picada não se abre para a imensidão? Beco que vira avenida, muro que cai pro irmão. Esperança renascida, escancarando a prisão. É promessa de vida no meu coração. É lindíssimo. Eu sou apaixonada nesse livro. Apaixonada. E eu fiz questão de não mostrar a relação palavra-imagem, tá? Primeiro, que vocês ouvissem, né, esse texto. Eu sou péssima para ler, eu já peço desculpas. Nossa, é uma coisa que eu acho que eu sou melhor para mediar do que para ler. Mas que vocês observem que a gente tem micronarrativas, né? A gente pode dizer que o livro é dividido em 3 blocos. O primeiro, personas do mundo da literatura, ou do universo da arte. Depois, personas da história. E um terceiro, sujeitos comuns, né? E todos esses bloquinhos, eles são constituídos de 3, né? E aí daria pra gente pegar aí um dicionário de símbolos e fazer loucuras. E eu faço isso na dissertação, porque eu adoro toda a questão simbólica. Mas vamos lá. Então a gente tem Dante, Carlos e Tom. Aí nós temos Cris, Marco e Alberto. Menino, menina e você, leitor. Se a gente for observar, então a gente tem um grupo que se utiliza do livro, um grupo que se utiliza de, vamos dizer, de mapas ou elementos que possibilitam isso, e nós temos o grupo de sujeitos comuns, né? E aí, o que eu discuto na dissertação é que o perfil do leitor contemporâneo é materializado neste livro e na Maior Flor do Mundo, né? Este leitor que é um viajante, é um leitor que é arquiteto, é um leitor que constrói, que vai e que volta. Então vamos começar a nossa leitura da cartografia, né? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa aqui. Ah, não, era só isso, né? De pensar que a intertextualidade aqui, ela provoca outro tipo de interatividade, que não é a do clique, né? Como do computador, mas da interatividade de ir buscando os textos e costurando, né? Nesses nexos associativos. Eu vou começar, então, pela capa. Se vocês observarem, né? A gente tem aqui as 2 crianças e nós temos ao redor... Ó, não sei se vocês estão conseguindo ver, alguns ícones, né? Ó, violinha, uma espécie de 14 bis, uma selva, um templo, um medidor do tempo, um óculos, uma pena, uma torre Eiffel. Se vocês observarem aqui, todos esses elementos já anunciam a relação com o texto, né? Aonde o 14 bis sobrevoou, por onde Marco Polo passou viajando, né? A selva escura de Dante. Beleza, então a primeira coisa que a gente tem é que visualmente ícones que vão nos permitindo, né, retomar, no caso aqui, antecipar a leitura ou durante a leitura e após retomar e construir sentidos. Uma característica do hipertexto é que ele é multidimensional, ou seja, para isso, óculos do Drummond, ele vai para todos os cantos, né? E aqui a gente tem esse exemplo, né? Cima para baixo, esquerda, para um lado e para o outro, circular. Uma leitura normal, né, de um texto verbal costuma ser de cima para baixo, da esquerda para a direita. Um livro ilustrado exige uma leitura periférica, né? E esse livro não só uma leitura que o nosso olhar acompanha o texto verbal e vai construindo esse texto visual, mas também que vai e volta no texto. Então aqui a gente já tem essa brincadeira na capa, né? Na quarta capa. E aí, quando a gente abre, nós temos um mundinho aqui, né? E tem um menininho puxando um piano.
E notem que aqui eu tenho vários caminhozinhos. E aqui tem Em Memória de Antônio Carlos Jobim. Então a primeira coisa que leitor com repertório de mundo já faz é fazer essa relação entre Tom Jobim, que foi uma criança, com esse dedicatório. E aí, gente, vem algo que eu amo de paixão. Aqui, né, onde que a gente tem a apresentação do livro, aqui em cima tá escrito assim: Em memória de Maurício Clabin, abridor de caminhos, sempre e cada vez mais. No primeiro momento que eu vi isso, né, e eu acho que esse livro, ele tem um tipo de perfil de livro que eu gosto e do jeito de leitura que eu gosto de fazer, que é essa do olhar de descoberta, né? No caso aqui eu li Maurício Clabin, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi Clabin? Meu marido veio de uma cidade natal que chama Telêmaco Borba, que tem uma empresa muito grande, né? Uma indústria de papel que chama Clabin. E o cara que fundou isso é o Maurício Clabin. E aí eu falei assim, gente, mas por que esse livro foi dedicado a ele? Aí eu fui atrás para descobrir. E aí eu descobri a história do Maurício Clabin, tá? Eu não tinha programado ler, mas eu acho que vale muito a pena, porque é inspirador. O Maurício Clabin, ele que fundou esse grupo Clabin, né? Que é o maior complexo papeleiro da América Latina. Ele era judeu, oriundo da região de Posselva, na Lituânia. Quando jovem, ele reuniu uma pequena quantia de dinheiro com o intuito de investir no plantio de uma floresta para a negociação de madeira. Entretanto, por determinação de Alexandre III, czar da Rússia, era vetado aos judeus se tornarem proprietários e, portanto, ele foi obrigado a fugir do país. Em 1885, ávido pela liberdade de empreender, ele atravessou a Polônia e a Alemanha, boa parte a pé. Olha já a relação ali com o nosso personagem também, do Marco Polo. E conseguiu embarcar para Inglaterra em um navio. Na cidade de Londres, em meio à Revolução Industrial, Maurício Freeman, sobrenome que adotou quando tornou-se homem livre, não obteve grandes chances como vendedor de chinelos em uma carrocinha alugada, pois o mercado era bastante competitivo e bastante consolidado, o que não dava abertura aos novatos, né? Oi, Gui, tudo bem? Oi, Eunícia. A Eunícia está falando sobre o início da produção de papel no Brasil. Isso mesmo. A Neiva entrou. Vamos continuar. Então não tinha chance para ele lá em Londres. Sempre atento às oportunidades, interessou-se pelo Brasil, um país rico, em ascensão, cujo governo oferecia passagens gratuitas para novos empreendedores. Então, o Maurício Clabin decidiu atravessar o Atlântico, porém antes da viagem comprou 20 quilos de tabaco, papel e demais utensílios para enrolar cigarros. No ano de 1889, desembarcou no Porto de Santos e se direcionou para São Paulo. Nessa época, em razão do fim da escravatura e a chegada dos imigrantes, surgiu uma nova classe trabalhadora brasileira, na qual Maurício Freeman está inserido com a venda de cigarros de papel. Em pouco tempo, devido ao caráter novidadeiro, vendeu todo o seu estoque. Enquanto buscava formas de encomendar mais matéria-prima da Inglaterra, empregou-se em uma pequena tipografia que comercializava livros em branco. Como a empresa pertencia a um casal de idosos sem filhos, em curto espaço de tempo, Freeman tornou-se representante da gráfica pelo interior do estado de São Paulo. E em 1980... É isso mesmo? 80? Eu errei aqui a data, gente. 1880. Após uma oferta bastante vantajosa, transformou-se em um proprietário da empresa. Em fevereiro de 1899, lá em cima era 1890, eu troquei os números de lugar, e aqui 1899. Ele, juntamente com 2 irmãos e um cunhado, fundou a empresa Clabin, né, que eu comentei com vocês, que agregou os negócios à importação de artigos para escritório. Graças ao crescimento desenfreado do Brasil por volta de 1930, iniciou a produção de papel e celulose, ao passo que 4 anos depois, com apoio do governo, construiu o maior complexo industrial papeleiro da América Latina, na cidade do marido, Telêmaco Borba, no interior do Paraná. Maurício Freeman Clabin morre na Alemanha em 21 de setembro de 1923,
onde foi tratada a saúde. Nota-se que as personagens do livro Abrindo o Caminho, o judeu perseguido na Rússia por ambicionar a venda da madeira, consegue superar cada obstáculo com coragem, persistência e criatividade, transformando o que era o fim no caminho de novos caminhos, né? Por que eu li esse negócio grandão? Porque a gente tem um cara aqui e fala assim, mas por quê? Né? Em memória dessa pessoa. Então, cada um das coisinhas, dos elementos que estão aqui citados, eles fazem uma relação desse sujeito, né? Que olha para um obstáculo, seja físico, como uma pedra, né? Uma selva, ou abstrato, como a impossibilidade de voar, abstrato no sentido assim, não materializado, ou como a dificuldade de se relacionar, pensando no Marco Polo, né, quando chega à China, e nós, leitores, diante de um livro cheio de caminhos, né, que a gente muitas vezes, sem o repertório, fica nessa situação também, para onde eu vou, o que eu faço, e aí a gente vai para a folha de rosto. E notem que essa simbologia aqui, né, todos esses elementos também utilizados pelos personagens, aqui são retomados nessa questão multidirecional, nessas possibilidades várias de construir sentido. E quando a gente vai para a apresentação das autoras, né, da Ana Maria Machado e da Elizabeth Teixeira, notem também que aqui nós temos o caráter labiríntico, porque o hipertexto ele é configurado como um labirinto, né? Isso que é muito legal, porque nesse labirinto as minhas escolhas, os links que eu faço, as minhas possibilidades de construção de sentido é que vai direcionando esse caminhar pelo texto, né? E isso é muito louco quando a gente pensa que tudo isso vai depender do nosso conhecimento de mundo. A Angela Kleiman fala que os aspectos cognitivos mobilizados durante a leitura, eles passam por 3 tipos de conhecimento. O conhecimento linguístico, que aqui não é só o verbal, mas também o visual. O conhecimento temático, que no caso aqui nós trata de uma literatura, não necessariamente algo que tenha acontecido, né? Mas que faz um diálogo com questões históricas, com personagens de livros, né? Como Dante, e também com o próprio conhecimento de mundo, como o caso do Maurício Clabin. Beleza. Aí passamos, né? Vamos lá, a Aldenora diz: penso que é um livro com muitas potências, mas que precisamos criar estratégias para a leitura. Preciso de outras leituras. A Mi acabou de entrar. Uma coisa, Aldenora, que é muito importante é o seguinte: já trabalhei muitas vezes com esse livro no 6º ano, né? Na época era 5ª série ainda. E os meus alunos, eles não sabiam quem era Dante, nem todos conheciam Marco Polo, coisa parecida. Mas existe uma construção de sentidos que faz sentido, né? Oi, Dani. Entretanto, quanto mais repertório esse aluno adquire, esse leitor possui, mais o texto vai se atualizando. Então, essa é uma característica também da hipertextualidade, né? Que é o caráter da simultaneidade. Então, a gente pode ver que a gente tem vários textos ao mesmo tempo concorrendo. Da alinearidade, né? Então, eu até posso dizer que dá para ler fragmentado o texto, né? E desse movimento multidirecional, vou para lá, vou para cá. E principalmente o caráter da atualização, né? Desse movimento a todo tempo, quando eu tenho um repertório. Agora, enquanto mediador, o que a gente faz com um aluno que não tem esse repertório? Aí depende da estratégia que eu quero utilizar, né? E a Angela Kleiman diz isso: qual é o objetivo da leitura? É uma leitura de fruição, é uma leitura em que eu quero que se observe a construção desse livro enquanto linguagem, enquanto fenômeno, né, de potência de metáforas. Então, para cada situação, né, para cada situação de aprendizagem, para cada situação leitora, eu crio, né, uma estratégia. Então, no meu caso, como eu estava no momento ali pesquisando por causa da tese, eu queria que eles soubessem, né? Então, a primeira coisa que eu fiz é que eles investigassem grandes nomes que fizeram grandes estripulias, né? Que conseguiram superar e conseguiram fazer alguma coisa dentro de uma impossibilidade. E aí eu sempre sugeri, sei lá, vamos pensar em Santos Dumont, tal.
e eles traziam algumas dessas pessoas, e junto com os nomes que eles listavam, com essas pesquisas, eu também colocava alguns desses nomes, né? Então, eu oportunizava um repertório para quando fosse ler o texto, eles conseguissem, né, ativar. Mas também já fiz totalmente ao contrário, deixei que eles lessem, depois eu falei, gente, quem que é esse fulano? Vamos atrás, vamos descobrir quem está o de Cris. E uma coisa que é incrível, eu com certeza vou falar daqui a pouco, quando eu entrar nessa partezinha, tá? Eu já tinha lido esse livro, sei lá, gente, mais de 100 vezes, com certeza. Porque como eu fazia questão dos hiperlinks, né? E um dia na sala um aluno que hoje nem está mais vivo, olha a ironia da vida, fez um comentário, meu Deus, nunca tinha visto isso, mas já falo. Então vamos começar aqui. Nessa partezinha, nessa página dupla, nós temos Dante Alighieri, né? No meio do caminho de Dante tinha uma selva. E se vocês observarem, essa é a delícia de trabalhar com lupa e toda essa questão do olhar de descoberta, que eu adoro, né? Essa expressão que vem da semiótica, né? Desse olhar perceptivo que constrói sentidos, né? De uma construção sígnica. A gente tem o diabo, a gente tem o anjo, a gente tem uma possível Beatriz, um Virgílio, um leão, um lobo. Nós temos uma roupinha da Idade Média. Olha lá atrás, ó. Nós temos um castelo. Então, notem que esses elementos, eles possibilitam de um repertório de quem conhece a Divina Comédia fazer esses links. Na dissertação, eu fiz algumas coisinhas como isso aqui, ó. Eu fui construindo um diagrama do quanto aquela imagem que nós temos ali se representa uma pintura do Dante, e da mesma forma, depois, em determinado momento, aparece como uma sombra. Eu tenho a selva escura aqui numa pintura, que se assemelha muito a essa que a gente está vendo. E num determinado lugar aqui no livro tem uma biblioteca, que um dos livros é a Divina Comédia. E eu tenho aqui uma livraria, não, uma banca que chama a Banca do Dante. Então notem como essas construções elas vão se acontecendo, tá? Já mostro para vocês. Beleza, temos um repertório aqui. Quem conhece a Divina Comédia fez trocentos mil links. Aí vamos para um mais fácil, né? Um brasileiro. No meio do caminho de Carlos tinha uma pedra. E eu tenho uma pedrinha aqui na frente, com ele segurando um papel e uma caneta. E eu tenho umas pedras lá no fundo, né? Essas serras. E aí, o que a gente pode fazer? Primeira coisa, a gente pode voltar e fazer já um link. Por quê? O verso, no meio do caminho tinha uma pedra, né? Do Carlos Drummond de Andrade, que está naquele poema dele, na verdade, faz uma relação com o primeiro verso da Divina Comédia, que é essa história em que o Dante, né? Em que o personagem, esqueci agora, ele vai ao encontro da sua amada e ele atravessa ciclos do inferno, coisa e tal. Então, notem que eu tenho uma hipertextualidade também aqui. A pedra não é só a pedra que faz relação ao poema desse escritor, né? E aqui a gente tem toda a caricatura, mas também as pedras de Tabira. Então, quando a gente retoma toda a antologia poética do Drummond, nós temos essa relação com todo esse cenário mineiro, né, que ele coloca. E aí, eu tenho, no meio do caminho do Tom, tinha um rio. Aqui, um rio água. Mas se eu pego esse rio e coloco letra maiúscula, olhando essa calçadinha, eu lembro do Rio de Janeiro, né? Então, notem que eu tenho hiperlinks tanto com a música, com o poema, né? Porque no meio do caminho no meio do caminho de Tom tinha um rio, né? De Tom Jobim. Eu tenho aqui uma relação ao músico, Rio de Janeiro, mas eu também tenho uma relação com a música Águas de Março, que também que vem logo adiante, que também tem uma relação com um poema no meio do caminho, que tinha uma relação com a Divina Comédia. Então, olha como isso vai criando, né? Aí, aqui, esse tom já tem um violão, diferente lá daquele tom que tinha um piano, e nós temos 3 vultos.
Ó o hiperlink, ó. Quem é esse, quem é esse, quem é esse? E note que a música do Tom Jobim aqui agora, em vez de dizer é pau, tá, era pau, era pedra. E a pergunta, era o fim do caminho? Olha a intertextualidade, mas mais uma vez aqui os elementos. Notem que todos esses elementos aqui, eles são do mundo palpável, né? O rio, a pedra e a árvore, que são obstáculos para que esses personagens, o quê? Transponham a página. Se vocês observarem, todos eles estavam do lado esquerdo, do lado esquerdo, tá? E não atravessam pro lado direito. Porém, quando a gente chega aqui, a história, ela abre um link para outra coisa, uma narrativa de encaixe. Só que notem que a página que nós estávamos vendo lá, ó, ela tá aqui. Tá vendo? Ó. Aqui. Tá aqui. E essa menininha está sentada em frente a uma prateleira cheia de livros. Também tem um rádio. Olha as metonímias. Tá? Eu vou citar algumas aqui para vocês. Antologia, poesia, contos de fadas, atlas, Divina Comédia, história, bossa nova, enciclopédia, música, história universal, Drummond. Então, olha todas essas relações, né, que a gente vai construindo, estão presentes aqui. Ó. E aí, vem, cada um no seu canto, olha a brincadeira com canto também, né, pensando na questão da palavra, com o seu canto, cada canto, lugarzinho, né, com seu canto, palavra, nos chamou, e nenhum de nós nunca mais ficou sozinho. Olha o leitor na presença, né, por ter contato com a literatura. Mas aqui, essa página foi daquele meu aluno que não está mais entre nós, que um dia falou assim, nossa tia, 6º ano, isso aqui é um link. Aí eu falei, meu Deus, cadê? Link? Eu não tô vendo. Link, cadê? Eu falei assim, olha, esse aqui, cadê que meu computador fechou? Esse aqui é a selva escura. Esse aqui é o do Rio. Esse aqui é o de Minas. Aí eu falei, legal, total sentido. Mas e esse aqui? Aí ele falou assim, esse aqui sou eu, o leitor, porque eu que vou construir esses espaços. Gente, o menino tinha por volta de 10 anos. Então, olha como esse exercício leitor, né, a todo tempo, investigativo, procurando sentidos, permite que um menino de 10 anos, né, talvez no máximo 11 ali, não me recordo, porque isso foi lá em 2005 para trás, faz esse tipo de relação. Então notem que a gente tem link com a página anterior e link também com cada uma dessas personagens. E notem que a menina estava lendo o livro, lembra? Vou voltar aqui. Ela estava lendo o livro. Opa, aqui. Ó. Agora, notem aqui, ó, que eu tenho a mãozinha dela. Então, ela tá lendo o livro que a gente tá lendo. Então, olha esse movimento do próprio hipertexto, né? Que vai brincando com a materialidade. E aí, diz que no meio do caminho do Dante, que tinha uma selva, apareceu uma estrada, um caminho. No de Carlos, que tinha uma pedra, um túnel. E no Tom, uma ponte. Então, notem que todos os obstáculos transformaram-se em possibilidade de caminho, né? E todos aqui estão fazendo a travessia. Só que o que é a menina? É uma menina. O que ela tem na mão? Um livro. Anotem aí. A menina tem na mão um livro. Mudamos. Vamos para o bloco de outros personagens. Então, só vou responder aqui. A Erita perguntando que livro que é esse. Eu abrindo o caminho da Ana Maria Machado. A Inícia falando que aluno precioso. Realmente, ele era um menino muito precioso. Mas algo que eu notei, e não é porque eu era professora, coisa parecida, que toda vez que a gente incita esse olhar de descoberta, em que a gente abre espaço para conversa, para essa apreciação, para levantar hipóteses, para confrontar hipóteses, para fazer inferências, para troca, esse leitor ele se torna autorizado
a fazer percepções complexas. Por quê? Porque é muito comum, principalmente na escola, achar que existe uma resposta correta, né? Então eu vou dizer isso porque essa é a resposta. Quando você cria um espaço de, peraí, vamos entender como funciona, e eu sou uma louca da linguagem, né? Então para mim é muito importante esse trabalho com a linguagem. Eu sei, concordo, acho importantíssimo a leitura como afeto, a leitura como um momento de fruição, de sentimento. Eu super concordo, super, tá? Não tô discordando de nada. Porém, eu sou uma apaixonada pela linguagem. Então, o que eu gosto é que o menino olhe para esse aqui, para esse livro. Quem foi meu aluno, eu já vi vários alunos aqui, pode confirmar. Eu gosto de tratar a linguagem... acho que não é a melhor palavra, mas quase como um cadáver. Sabe aquela coisa que você vai olhando, mas o que causou isso? Por quê? Como funciona? E esse entendimento aciona leituras muito complexas. Tinha um aluno que apareceu aqui, nós lemos um livro no ensino médio que chama... lemos o livro, mas na verdade era um conto, né, desse livro, que era O Cobrador, do Rubem Fonseca. E quem já leu sabe que é uma tragédia, né, uma desgraceira que só. E aí eu sempre pedi, até vai ser um livro, a Patrícia que está aí também, em que nós vamos falar sobre as cartografias poéticas. Além da prova básica que a escola nos obriga a fazer, os outros trabalhos de mediação, eu sempre pedi que os meus alunos produzissem cartografias poéticas, para que eu conseguisse fazer um mapeamento de como funcionam as suas relações, né? Ali de um texto que eu apresento com outro texto, com seu conhecimento de mundo, com as várias disciplinas e vai costurando. E um aluno que estava por aqui agora há pouco, ele fez uma relação com Tropa de Elite. E aí ele trazia essas reflexões como o cobrador, ele cobrava um direito dele, né? E como que isso acontecia de uma outra maneira no Tropa de Elite, né? Então, eu acho extremamente importante esses lugares de construção. Então, como uma louca da linguagem, eu amo criar situações de aprendizagem que oportunizam os nossos alunos a isso. Agora, vamos lá. Terceiro bloquinho, ó. No meio do caminho de Cris. Quem será que é esse bendito Cris? Ó, a terra aqui não é plana, ok? Que tem... Ó, tem umas caravelinhas aqui. Olha que tem uns monstros, né? Monstro, terra redonda. Olha quantas relações que a gente pode fazer. Ok? E no meio do caminho de Cris tinha um oceano. Olha quantas relações a gente pode fazer com conhecimento histórico, né? Desses primeiros processos de globalização, né? O Milton Santos fala isso... esqueci o nome do livro. A globalização perversa? Não, a globalização perversa é uma das coisas. Bem, o Milton Santos tem um livro que fala sobre globalização, sobre os 3 tipos de globalização, e um deles, ele fala que a globalização perversa, essa nossa que a gente está vivendo agora, né, que é uma homogeneização das coisas, mas ele fala que lá nas caravelas, lá nos processos de colonização, também existia um processo colonizador, né? Desculpa, um processo globalizador. E aqui a gente tem um pouco, né, desses mitos que giravam em torno desse mundo novo, dessas travessias. Isso, Eli, por outra globalização do Milton Santos. Eu amo esse livro. Aí, mudando, tá? Então, no meio do caminho do Cristóvão Colombo tinha um oceano. Aqui no meio do caminho de Marco tinha inimigo e deserto. Ó, camelo... Aqui, atravessando. E olha os olhinhos das pessoas aqui, ó. Ok? Então, a gente tem que fazer uma relação com Marco Polo, que atravessou o deserto a pé. E chega lá, faz o quê? Sofre vários ataques no meio do caminho. E vai conversar com, esqueci o nome do imperador chinês da época. E o cara era genial, porque mesmo ali não dominando a língua, ele faz altas negociações, né? Consegue todo... Tem até séries, essas coisas, né? A respeito dele. Bem, então o Marco conseguiu enfrentar um outro obstáculo, que eram os inimigos, e caminhar ali sozinho pelo deserto. Não só, né? Ele também, no meio do caminho, ele pegou chamado de um barco, naufragou. Agora vamos aqui no outro. E tinha muita longura pelo caminho de Alberto. Vamos ver quem é esse Alberto, ó. Ó, foi na França.
Tinha um chapéuzinho. Ó, tá escrito Brasil. Tem o verde e amarelo. Estamos falando de quem? Do maravilhoso Santos Dumont, que fez o seu primeiro, vou chamar de voo, né? Ali pela Torre Eiffel com um balão e depois com 14 bis, né? Nessa tentativa de conseguir lidar ali com as questões da física. Então, tinha muita longura. O que ele fez? Ele conseguiu atravessar. E aqui mais uma vez, ó, quase um... Como que chama? Quase um coro. Não, não é um coro. Refrão, quase um refrão. Era pau, era pedra, era o fim do caminho, mais uma vez. Retomamos a música no passado, pergunta. Aqui, links com os personagens anterior. Aqui, os obstáculos. Um mundo de navegação, as conexões ali com os chineses e uma metonímia ali do Drummond. Do Dumont. A Mi tá falando sobre que dá para trabalhar arte, história, geografia e língua portuguesa. Sim. Uma coisa que eu gosto, Mi, é o seguinte. A Nelly Novaes Coelho, num livro que chama Literatura, Arte e Vida, eu amo esse livro. E é engraçado, né? Às vezes eu falo, eu amo o livro Olhar de Descoberta, amo esse livro da Nelly. As pessoas falam assim, nossa, mas só tem um pedaço ali, quer dizer, tá desatualizado, tanta coisa nova, né? Tipo assim, nossa, como que você gosta de um livro se tem outras coisas? Mas é que essas autoras, elas são muito inovadoras, essas teóricas, em alguns pontos, né? Por exemplo, a Nelly diz assim, ela ali retoma o Edgar Morin, né, do qual eu também sou apaixonada, que fala do pensamento complexo, da questão de religar os saberes. E aí a Nelly fala num determinado momento que a gente tá vivendo num momento de reorganização do mundo, do pensamento, do ensino da literatura, tal, E ela fala que a literatura deve ser como um fio de Ariadne. Olha a expressão, como um fio de Ariadne. Não para que a gente saia do labirinto, mas que a gente crie vias comunicantes. Eu quase decorei essa passagem, tanto que eu cito. Gente, olha que louco. Eu não vou trabalhar história, não vou trabalhar geografia. Eu vou pegar esse livro para ser pretexto para ensinar sobre, sei lá, as navegações. Ou esse livro para falar como a gente consegue enfrentar os obstáculos. Não, não é isso. Entretanto, os vários conhecimentos de mundo, a arte, a história, a geografia, a biologia, a física, né? A gente pode até pensar em física, o balão aqui, né? Tudo isso é acionado para a construção dos sentidos, né? Então a literatura não é pretexto para estudar história, geografia, arte, biologia e coisa e tal, ou para qualquer tema. Entretanto, todo o nosso conhecimento de mundo nos ilumina numa leitura cada vez mais complexa, né? Então, se eu conheço, por exemplo, por que foi um desafio pro Dumont, né, colocar esse balão para cima, né, fazer essa coisa voar, e movimentar todas as questões do conhecimento de física, eu falo, gente, o cara foi genial, ele foi incrível, né? Então eu gosto muito da Nelly quando ela fala isso, né, dessa literatura que é um fio de Ariadne, que nos ajuda a desenvolver um pensamento complexo. Tem vários livros que o Morin fala isso, mas tem um livro que chama Pensamento Complexo, que ele diz que o complexo, o que é uma coisa complexa? Com vários fios. Então, qual é a grande delícia da linguagem, da literatura? Pegar os vários fios e aí conseguir puxando e construindo, então, essa rede de sentidos. Bem, obstáculos aqui que não são necessariamente físicos, né? Não são físicos no sentido concreto, igual a pedra lá. E agora nós vamos para ultrapassar os caminhos, né? Vamos ver o que aconteceu com Marco. Pedra que faz fortaleza, então nós já tínhamos ali, né, as muralhas. Também faz mercado e bazar. Olha, brincadeira com a palavra pedra.
Se eu conversar contigo, uma das maiores habilidades do Marco Polo, disso estou muito certo, consigo me aproximar. Com muito encontro e negócio, inimigo vira amigo, quem está longe fica perto. Então, o Marco Polo, ele fez parte depois da trupe, vamos dizer assim, né, do imperador chinês. O cara foi tão bom que ele passou a ser um grande negociador dele. A caravana de Marco se encarregou de provar. E aqui, ó, se vocês procurarem na internet, eu esqueci o nome, é Kublai Khan? Ai, eu não sei, eu sou péssima, vocês esquecem aí. Mas esse imperadorzinho aqui é a cara das ilustrações que nós temos ao longo da história, né? A Aldenora tá falando sobre a metacognição. Isso. Lá no livro que eu disse da Angela Kleiman, ela fala que o leitor, ao ativar o conhecimento de mundo, ele faz uma leitura cognitiva e metacognitiva, porque ele pensa sobre o que ele está pensando ao fazer essas relações. Aí, vamos pro próximo, né? Pau, toco, tábua, madeira, faz navio de navegar. Mastro firme, branca vela, tronco agora é caravela, lá, o nosso amigo Cristóvão Colombo, para a distância encurtar. Então, né, com as caravelas, essa chegada em outras terras. Com coragem sobre as ondas, Cris atravessou o mar. Até vale a pena aqui uma leitura crítica, né? Será que foi bom ou ruim essa chegada? Até que ponto foi bom, até que ponto foi ruim, né? Olha, criar o pensamento complexo, trazer para as discussões, né? E aqui a gente tem os povos, né, originários, e nós temos aqui o Colombo. E aí o que é muito interessante pensar, né, é que essa avezinha aqui, ela tava lá também no Santos Dumont, né? Então olha como as coisas vão entrecruzando, e depois eu falo sobre isso. Vamos lá, eu queria acabar às 8, mas tô vendo que vai um pouquinho mais. Aqui, né, não há distância para os pássaros, nem para quem cisma de ousar. Alberto pôs na cabeça e queria conseguir voar. Voou. Dirigiu seu voo, era isso, avião. Porque eu lembro que o balão lá caiu, né? Na história. Não nessa história, mas no nosso conhecimento de mundo. E desde então a Landura não atrapalhou mais não. Ó. Nosso primeiro aeroplano, o 14 bis. Esse sobrevoo, a imagem muito parecida, né? Nosso Santos Dumont, a questão fotografia, e é muito legal, aqui, não, acho que não é aqui, depois eu mostro. Beleza, então vamos lá. Nós tínhamos 3 personagens, né, da literatura, e apareceu quem? Uma menina na frente de uma biblioteca. Aí apareceu 3 personagens do mundo da história, dos desbravadores, dos conquistadores, e aparece agora o quê? Um menino, com o que na mão? Um mapa. Né? Olha o menininho sentado com o mapa, e notem que os lugarzinhos por onde ele tem brinquedos são os lugares por onde passam os nossos personagens, né? Ok? E tudo supostamente ao acesso da mão. E aqui diz, né? Então, com o Marco teve um mapa bem melhor. Com o Cris teve um mundo bem maior, e com o Alberto esse mundo ficou menor, né? Então, como todos esses desbravadores conseguiram modificar as formas de relação. Beleza. Aí, vamos ao olhar de descoberta. Lembra que o menininho tava com o mapa lá? Olha o mapa aqui debaixo do braço. Ó, isso aqui, ó. Eu já vi em algum lugar. A floresta do Dante agora faz parte aqui. Ó. Opa, aqui, ó. Aqui eu também tenho lá uma relação com outro personagem. E aqui... Ah, gente, não liga os post-it, não. E aqui tem um muro. E aí diz assim... No meio do meu caminho tem coisa que eu não gosto. Cerca, muro, grade, tem. No meio do seu, aposto. Tem muita pedra também. Pedra? Ponto de interrogação. Ou ovo? Fim do caminho ou caminho novo? Olha a brincadeira, né? Do ovo. Quase do ovo da galinha, né? Esse fim do caminho, como... Será que esse muro é um empecilho? Ou será que eu retomando toda essa produção do conhecimento, todas essas experiências vividas por esses personagens aqui no livro, né? Ou dessas figuras, eu abro um novo caminho. E a ideia do ovo, né? Tanto da fragilidade como também do início, né?
Pois bem, criancinha com mapinha da mão, atravessa a rua. E aqui precisa de uma lupa. Porque, olha, a lavanderia Xangai. Deixa eu ver o que mais. A livraria Alighieri. A agência de viagem, deve ser do Cristóvão. Ó, o avião. Pipa. Ó, banca do Cristóvão. E notem como os elementos aqui são ressignificados, né? Porque do Alighieri, do Dante Alighieri, o que que eu tenho? Eu tenho uma livraria. Olha a questão do intertexto. O avião. Vai lá, Eunícia. Depois você vê. Eu acho que vai ficar gravado. Vamos tentar. Bem. E aqui coloca, né? Porta, ponte, túnel, estrada, mapa, voo, navegação. Quem disse que o fim da picada não se abre para imensidão? Lembra da questão do conhecimento linguístico? Aqui vem, né? Porque picada é um caminho que você pica, né, com a foice lá, no meio de uma estrada, no meio da floresta, e faz uma estradinha. E aqui, mesmo que eu não saiba que picada é isso, pelas inferências, pela relação, eu consigo fazer. Eu, leitor, isso, né? Mesmo que seja criança, porque eu já fiz essas experiências. Eu perguntei, gente, o que é picada? Aí começa, né? Picada, marimbondo, e começa as brincadeiras. Tá, mas vamos lá ver. Quem disse que o fim dessa coisa não se abre para imensidão? Vamos olhar para a imagem. Deve ser caminho, deve ser estrada. E aí eles vão criando essas inferências, né? Com a mediação. Aí continua a mesma brincadeira, né? Ó, mudança oriente, bar do Tom, que mais? Ó, toda a cultura, né? E aqui a gente pode falar de um processo de globalização, né? Dessa questão de como as culturas elas vão se hibridizando, foi ótimo, né? Do hibridismo cultural, como que todos esses sujeitos, vamos pensar no próprio Clabin, né? Maurice Clabin, que região que ele morava, como que ele veio, como que isso vai criando, passando pela Inglaterra até chegar no Brasil. Aqui os barcos, né, toda essa relação. Notem que os personagens, os elementos, eles são retomados, complexificados e criando outras e mais camadas. E aí diz, beco que vira avenida, muro que cai pro irmão, esperança renascida, escancarando a prisão. Ó, olhem aqui no cantinho, que agora o nosso avião já tem outras possibilidades, né? Ó, o barco já tem outras possibilidades. Então, como que as coisas vão se ressignificando? Aí, o que era até pouco tempo a música retomada no passado, aqui tá no presente, é promessa de vida no meu coração. E a menininha aparece aqui de novo com um livrozinho dentro da bolsa. Na minha leitura, o que acontece é que, lembra que são 3 e 3? Eu tenho 1, 2 e o 3 somos nós, leitores. E o leitor desse perfil de leitura é um leitor que é desbravador, mas um leitor que traz também o seu conhecimento de mundo, né? Um viajante pelas suas linguagens. Este é um livro, então, que eu gostaria de apresentar para vocês, que eu amo de paixão. E aí, o que a gente pode retomar aqui, né? De tudo que a gente falou. Que existe uma arquitetura labiríntica, que desde a capa, a quarta capa, a folha de rosto, a apresentação das autoras, tudo vai se linkando. Nós temos relação palavra e imagem, que a todo tempo não só retoma, como anuncia, desde a capa aqui, né? A gente tinha esses links que já adiantavam o texto. Nós temos esse leitor na figura desse sujeito que é um desbravador, que tem um mapa textual. Então, qual é o mapa nosso, leitor? A arquitetura do livro. A arquitetura hipertextual. E o que a gente faz? A gente faz igual o desbravador. A gente vai superando os nossos obstáculos, muitas vezes de falta de conhecimento, né, repertório para saber quem é esse tal de Cris, meu Deus. Quem é esse Cris? O que tem a ver esse oceano? Mas ao mesmo tempo a gente vai transpondo essa dificuldade em conhecimento.
tem uma relação direta no texto verbal com Águas de Março, No Meio do Caminho e a Divina Comédia. A Divina Comédia com essa relação de No Meio do Caminho. E eu sempre gosto de, quando leio com os meus alunos desse livro, perguntar: e qual é o obstáculo na sua leitura aqui? Né? Porque a gente tem vários obstáculos dos personagens. Se eu, leitor, sou você que estou inserido no texto, qual é o meu obstáculo? A grande maioria destaca como obstáculo a falta de não sei o que quer dizer. E aí, ao mesmo tempo, eles dizem: porém, eu, enquanto leitor, consigo achar saídas. Eu não sei o que significa, mas consigo construir sentidos, né? Juntando esses personagens. Eu amo esse livro porque ele é um lembrete, né? Eu gosto dessa expressão, um lembrete de que todos os empecilhos, eles podem se tornar solução. A gente está bem no meio de um pandemônio pandêmico, né? Em que muitas vezes a gente perde a esperança. E como diz o Paulo Freire, é preciso esperançar. Então a gente olhar para o Maurício Clabin, olhar para os desafios do Alighieri, olhar para os desafios do Cristóvão Colombo, mesmo que a gente faça uma leitura crítica a respeito de todo esse processo, né, colonizador, a gente tem ali que foi um passinho a mais. E essa coisa do refrão, das sombras, a cada vez ser uma repetição, e depois, em alguns momentos, essa ilustração, ela repete, né, adicionando um elemento. Isso é muito importante pra gente, né, principalmente quando a gente está falando desses desafios que estão sendo impostos pra gente nesse momento. Por quê? Porque a gente retoma um pontinho que alguém conseguiu lá atrás e põe um pontinho pra frente, né? Então vamos pensar o seguinte: nós estamos aqui hoje nesse encontro porque alguém lá atrás conseguiu inventar um tipo de conexão, né, que não é do telefone, que não é o presencial, que ela vai por meio de ondas, né, que a gente tem aqui a internet. A gente está aqui porque alguém desenvolveu um aparelho que ele meio que reúne todo o nosso escritório, né? Ele é a agenda, ele é a máquina de escrever, ele é o celular, né? Então o smartphone hoje ele funciona dessa forma. A gente hoje está conseguindo falar dessa forma porque precisamos reinventar as nossas formas de trabalho, né? Até pouco tempo atrás, na grande maioria das pessoas só trabalhava se fosse presencial. A ideia do home office, mesmo quando era possível, as pessoas não acreditavam como uma solução. Então esse livro traz pra gente essa repetição, né? De retomar um pontinho onde alguém foi e daí a gente ressignificar e dar continuidade, né? Aquela biblioteca da menininha cheia de livros, né, funcionando como metonímias, antologia, música, história universal, é um pouco disso, né? Esse livro, né, o Abrindo o Caminho, ele também faz parte de um dos nossos livros e das coisas que a gente experimenta e que a gente leu para ativar os sentidos, né? Para lá longe, amanhã, depois da manhã, quando a vida ficar difícil, ai, gente, como tá difícil, e sei que tá. Vocês vão lembrar assim, mas o Maurício Clabin, ele não tinha um puto no bolso. E aí ele conseguiu, como o Marco Polo conseguiu, por meio da comunicação. Depois, fulano conseguiu isso por teimosia, porque o Dumont, ele caiu, não caiu uma vez só, né? Depois a gente tem o Drummond, diante de um cenário, né? Olha que momento que ele escreve, um momento como o nosso, assim, que a gente olha e tá totalmente desanimado com os rumos das coisas. E ele torna extremamente potente um texto que diz: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, e repete, e dá aquela sensação de não transposição na leitura, né? Então olha como que isso vai trazendo pra gente, né? E que todas as sombras das pessoas que vieram antes e que nos trouxeram até aqui possam nos levar adiante. Eu sempre digo, e quem me conhece já ouviu, principalmente em discurso de formatura, eu vivo falando isso, né? Se a gente hoje consegue ver mais longe, é porque a gente esteve de pé sobre ombros de gigantes, né? Sejam os nossos pais, seja os nossos professores, seja quem for. Mas se a gente tem a oportunidade de ter um pontinho para frente, é porque a gente teve ali
alguém ou algo que nos sustentou. E eu acho que nesse momento o que tem nos sustentado é a literatura, né? Modéstia à parte, ou não sei se a palavra é modéstia, né? Ao meu ver, ou dentro do meu universo, é o que tem me ajudado. Pensando então em hipertexto, né, que era a chamada de hoje, a gente tem inferências, multidimensionalidade, camadas de sentido, não linearidade e atualização. E que toda essa leitura, então, nos possibilita pensar teoricamente que o hipertexto não está presente só no computador. E aí eu finalizo, e aí eu abro se alguém quiser comentar alguma coisa, a gente já está em poucos, né, porque hoje tem um monte de live legal. Mas eu vou ler um trechinho de um livro da Raquel Vanderly que chama Alguma Coisa no Dicionário Casar, e ela diz assim: o fluxo da memória, esquecimento, que marca a leitura hipertextual, que é zigue-zagueante, faz o leitor caminhar sempre impelido a voltar atrás para juntar os cacos orgânicos de sentido. Só que, em vez de pedrinhas, como a fábula de João e Maria, marcará seu percurso com ícones, links e palavras. Ao mesmo tempo que vai conseguindo juntar fragmentos da história pelo caminho, o leitor vai também semeando pedaços de sentido, como se fosse deixado partes do próprio corpo. Fios de cabelo, barbas, mãos, pernas, pés, dentes, rabos, orelhas, fragmentos de pele, olhos. Ler é um ato corporal. Detalhes físicos, curiosamente repetidos ao longo da narrativa, funcionam como sinais luminosos, piscando e indicando momentos de ancoragem e tessitura de fragmentos, que serão esquecidos e perdidos em seguida em favor de outras lembranças e conexões. Então, uma característica da hipertextualidade é a conexão. E essa conexão, ela se dá por meio de uma ancoragem, que eu tenho um link, eu tenho um ícone, sabe? Eu tenho um trocinho ali que me chama a atenção, eu falo assim, presta atenção nisso. Como foi lá no início, né? Acho que foi a Aldenora que disse, né? Olha o óculos do Drummond. Oi, Loli, beijo pra você. Então, eu tenho esse elemento. Depois, ela diz o seguinte. Bem, esse leitor constrói os sentidos foi nessas conexões, né? Então, ele fará um percurso único. Então, ninguém lê igual a ninguém, né? E com certeza, quando vocês forem ler esse livro, a leitura de vocês possivelmente vai ser diferente, muito mais complexa, ou com outros leituras desvios, né? Outras possibilidades. Porque cada leitor fará um percurso único pela sua geografia, no caso do livro. Porque formado pela reunião de um número de percursos variáveis, então cada um vai ter ali uma rota, um itinerário, que não se repete duas vezes. Então eu posso ler o livro, Juliana, mais de uma vez, olha que eu já li mais de 100, nunca se tem a mesma leitura, porque o olhar aciona, né, e cria, ativa outros links. Obedecendo essa mesma configuração de atualização. A interpretação é carregada de uma responsabilidade autoral, que não se basta a exégese do enredo. Interpretar aqui é também estruturar e desestruturar, construir e desconstruir, montar, arquitetar e jogar. Então, nós temos uma cartografia poética, um livro que nos possibilita ir e voltar a todo tempo. Isso é bem indiciado no texto visual, mas nós, enquanto leitores, é que construímos todo esse caminho. Então, gente, é isso. Obrigada para quem conseguiu ficar até o fim, porque hoje tem um monte de coisa acontecendo agora, né? E qualquer coisa, manda mensagem aí e a gente vai conversando mais, tá? Oi, Alex. Beijo pra todo mundo, até mais. Aí, né? Que legal. Beijo pra vocês, até mais. Não, até mais não. Esqueci de dar um recado. Ai, desculpa, gente. Quem ficou ainda tem um recado. Essa live costuma acontecer às sextas-feiras, né? Às 7 horas, mas como amanhã eu vou dar um curso, então não é possível. E na semana que vem vai acontecer, não aqui, mas lá no YouTube, tá? No canal do Jep Lige. Eu vou falar a respeito das experiências lúdicas a partir da arquitetura textual. E temos depois mais 2 encontros
Deixa eu olhar aqui. Dia 14, dia 21 com a Aline Abreu e dia 28 com a Flávia Reis, tá? Então a gente tem muita coisa vindo ainda por aí. Beijo pra vocês, abraço, Mi, até mais.